Salve rapaziada que acompanha o Camisa 3, tudo certo? É o seguinte, estamos chegando para mais um vídeo. Antes de mais nada, aqueles pedidos protocolares. Pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho. Isso ajuda a gente a fazer o canal crescer, a fazer o canal chegar em outras pessoas, para a gente poder falar de Santos, para a gente poder destrinchar o dia a dia do Santos, certo? Seguinte, queria trocar uma ideia com vocês sobre essa última semana do Santos, né? E a notícia que mais chegou até nós, santistas, é de que o Caixinha estaria pressionado para o jogo contra o Bahia no domingo às 20h30 na Vila Belmiro. Muito por conta do jogo que o Santos fez contra o Vasco, das nuances que o Santos teve no jogo contra o Vasco, né? A gente lembra muito bem que o Santos começou bem o jogo contra o Vasco, fez 15 minutos muito bons contra o Vasco, depois meio que sentou em cima da vantagem que tinha, deixou o Vasco crescer em cima do jogo, e no segundo tempo o Vasco acabou virando o placar, acabou vencendo o time do Santos. E aí depois desse jogo teve algumas críticas do Marcelo Teixeira, meio que cobrando o Pedro Caixinha após o jogo, e durante essa semana muitas notícias chegaram pra gente nesse viés de que o Caixinha ele estaria extremamente pressionado no comando do Santos. Um dos setoristas que mais dispõe de credibilidade, que cobre o time do Santos, que é o Lucas Mussetti, trouxe a informação pra gente de que o Caixinha, ele vai pressionado pro jogo contra o Bahia, mas não é aquela pressão de que se o Caixinha não ganhar o jogo contra o Bahia, ele vai ser demitido. Não. Caso o Santos perca do Bahia, ou empate com o Bahia, ou vença o Bahia sem jogar bem, a pressão para o Pedro Caixinha ela vai aumentar bastante. E aí sim, ele vai chegar bem pressionado para o jogo contra o Fluminense na semana que vem, muito provavelmente. O jogo que marca a volta do Neymar depois dessa lesão, que está deixando ele distante dos gramados aí por quase 40 dias. Né? Então eu queria destrinchar um pouquinho com vocês sobre qual que seria a melhor decisão para a diretoria do Santos? Manter o Pedro Caixinha ou mandar o Pedro Caixinha embora e aproveitar as oportunidades que se apresentam no mercado, né? Porque é bom a gente lembrar que 3 treinadores estão disponíveis no mercado, né? Tite, Sampaoli e o Dorival Júnior. E existem 2 treinadores aqui nessa lista que eles tiveram boas passagens pelo Santos, especialmente o Dorival Júnior, né? Vamos lembrar que o Dorival Júnior, na primeira passagem dele, ele monta aquele time que é campeão paulista brilhantemente, né? Com Neymar, Ganso, Robinho, André, Wesley. É campeão da Copa do Brasil brilhantemente também. Tem uma segunda passagem, aliás, na primeira passagem dele, após a conquista da Copa do Brasil, o Santos vinha muito bem no Campeonato Brasileiro. Até aquele fatídico jogo contra o Atlético Goianiense, que tem aquela desavença entre ele e o Neymar. No jogo seguinte, se eu não me engano, é o jogo contra o Corinthians na Vila, o Santos perde, a coisa meio que degringola, o Santos sai dos trilhos, acaba perdendo pontos importantes, mas o Santos estava numa batuta muito boa para ficar no G4 do Campeonato Brasileiro de 2010 ou ser campeão, e o Dorival Júnior acaba indo embora e o Santos sai dos trilhos, a coisa degringola. Dorival Júnior tem uma segunda passagem muito boa pelo Santos, ali de 2015 a 2017, é campeão paulista em 2016, o Santos faz a final da Copa do Brasil em 2015, acaba perdendo para o Palmeiras, mas enfim, o fato é que o Dorival Júnior tem 2 excelentes passagens pelo Santos. O outro técnico que teve uma passagem muito boa pelo Santos também foi o Sampaoli. E aí eu acho que foi a última vez que, de fato, o torcedor santista ele se divertiu vendo o Santos jogar. Foi a última vez, de fato, que o torcedor santista ele foi feliz vendo o Santos jogar, né? Aí vocês podem falar, mas o Santos de 2020 na final da Libertadores era um time extremamente competitivo, que fazia o que dava para fazer dentro do campo. Eu costumo dizer que o Cuca ele foi milagreiro naquele ano, né? Tudo deu certo pro Santos aquele ano, tirando a final no Maracanã contra o Palmeiras, mas tudo deu certo pro Santos aquele ano, né? O Santos elimina a LDU, o Santos elimina o Grêmio, o Santos elimina o Boca Juniors, demonstrando um bom futebol, mas acima de tudo um futebol extremamente competitivo. Acaba que não ganha do Palmeiras, fica no G8 da Libertadores, fica no G8 do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, 2021, se classifica para as fases preliminares da Libertadores. Enfim, mas era um Santos que
acima de tudo era competitivo, que não divertia tanto, mas era competitivo. De fato, o último time que divertiu a torcida do Santista, que dava aquele prazer de sentar na frente da TV e ver o time do Santos jogar, foi o Santos do São Paulo de 2019. Só por isso, o São Paulo ele já tem uma moral muito grande com a torcida santista. E as redes sociais são um grande termômetro, né, para a gente medir o que a torcida de um clube acha de tal decisão, ou acha de tal jogador, acha de tal técnico, enfim. E a torcida santista, ela nutre um carinho muito grande pelo São Paulo e por tudo que foi feito naquele ano de 2019, né? E aí sobram algumas arestas deixadas pelo São Paulo, jogadores que o São Paulo pediu, que não utilizou tanto, que depois geraram muitos déficits ao Santos, né? Principalmente o Cueva, que ele pediu bastante o Cueva depois foi parar na justiça, o Santos devendo o Cueva, o Santos tendo que pagar o Cueva, enfim. Mas fato é que o time de 2019 do São Paulo foi o último time que divertiu a torcida do Santos, que a torcida do Santos tinha prazer de sentar na frente da TV para acompanhar o Santos. O outro treinador que está no mercado é o Tite. E aqui é a grande incógnita que permeia, pelo menos, a minha cabeça, é a grande incógnita que fica no ar. Por quê? O Tite sempre teve aquele rótulo de treinador retranqueiro. Sempre teve aquele rótulo de treinador que prezava mais pela defesa do que propriamente pelo ataque, né? O Tite, antes de fazer aquele campeonato brilhante, aqueles campeonatos brilhantes com o Corinthians ali em 2011, 2012, campeão brasileiro em 11, Libertadores 12 e Mundial 12, o Tite tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 2001, numa campanha brilhante também que ele fez com o Grêmio de Zinho, o Grêmio de Marcelinho Paraíba, de jogadores consagrados, o Grêmio ganhando do Corinthians na final da Copa do Brasil de 2021. Logo depois disso, mas ali em 2008, o Tite ganha a Copa Sul-Americana com o Inter, então teve um hiato de 2001 a 2008, até o Tite conquistar um grande campeonato, né? O primeiro foi com o Grêmio em 2001, Copa do Brasil, e depois com o Inter, a Copa Sul-Americana em 2008, em cima do Estudiantes, do Verão, enfim. E depois ele vem para fazer aquele trabalho excelente no Corinthians. Então, até ali 2012, 2013, o Tite tinha esse rótulo de um treinador que prezava mais pela defesa do que propriamente pelo ataque. Era um treinador que prezava mais pela parte defensiva do que propriamente pela parte ofensiva. E aí o Tite tira o ano sabático ali em 2014. E ele volta para o Corinthians em 2015. Em 2015, o Tite ele consegue fazer com que o Corinthians jogue o melhor futebol do Brasil. Não à toa, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2015. Era muito legal, era muito divertido ver aquele Corinthians do Tite jogando. Corinthians que tinha Jadson, Renato Augusto, assim, jogando muita bola, o Fino. Tinha o Ralf jogando muita bola, o Elias jogando muita bola. Jogadores que até aquela ocasião eram, de certa maneira, até desacreditados, jogadores que estavam começando, como, por exemplo, o Arana na lateral esquerda, você tinha o Gil na zaga, tinha o Fagner na direita, tinha o Wagner Love, que estava extremamente desacreditado, começou 2015 de uma maneira não tão boa, mas o Tite apostou no Wagner Love, o Wagner Love deu um retorno muito legal para o Corinthians naquele campeonato, teve o Malcom jogando muito bem também, estava surgindo ali no time do Corinthians, e o Corinthians joga um grande futebol. Joga um grande futebol em 2015. Assim, um dos melhores times que eu vi jogando aqui no Brasil. O que credencia o Tite a ir para a seleção em 2016. O trabalho que credencia de fato o Tite a ir para a seleção não foi a Libertadores de 12, não foi o Mundial de 12. Foi o Campeonato Brasileiro de 2015 em que ele coloca aquele time do Corinthians para jogar muita bola. E aí o primeiro ciclo de Copa do Tite é um ciclo muito bom. É um ciclo muito bom. Com certeza, muitos que estão acompanhando o vídeo vão lembrar do primeiro jogo do Tite com a seleção lá no Equador. Equador e Brasil, eliminatórias da Copa para 2018. O Brasil não via numa batida muito boa, estava sendo comandado pelo Dunga. Dunga é mandado embora. Vem o Tite e no primeiro jogo o Tite dá um resultado muito bom para a seleção brasileira. O Tite muda a cara da seleção brasileira. Foi de fato a última vez que a torcida da seleção esteve conectada com a seleção. Foi a última vez que a torcida do Brasil ela parava na frente da TV para assistir a seleção brasileira jogar. Foi ali no primeiro ciclo de Copa do Tite. Enfim, aí depois vem 2018, o Brasil perde da Bélgica, vem o segundo ciclo do Tite, a seleção continua jogando muito bem, é uma seleção que continua jogando um grande futebol, é uma seleção
muito consistente dentro das eliminatórias, não à toa nesses 2 ciclos do Tite, a seleção foi primeira colocada nas eliminatórias. Enfim, vem 2022, a coisa acaba degringolando, o Brasil, enfim, acaba perdendo da Croácia na Copa de 22, o Tite acaba saindo, enfim. E aí depois da Copa de 22, o Tite ele vai para o Flamengo, e a grande expectativa, inclusive minha, era de que o Tite fosse fazer um grande trabalho pelo Flamengo, muito por conta daquilo que ele tinha feito no Corinthians em 2015. Então, por exemplo, eu pensei o seguinte, poxa, o Tite fez um grande trabalho com o Corinthians em 2015, que tinha um timaço. Com esse Flamengo, que na minha opinião tem um time e um elenco melhor que aquele Corinthians, o Tite vai fazer um grande trabalho. Acabou que a coisa não aconteceu. Acabou que o Tite não foi tão bem no Flamengo. Acabou que o Tite ele não fez o trabalho esperado, não fez o trabalho desejado à frente do Flamengo, né? Inclusive ele deu uma declaração dizendo que o time do Flamengo jogava em função do Pedro. Então se não tivesse o Pedro, o Flamengo não ia jogar em função de ninguém, né? Segundo a declaração do Tite. Então ele fez um trabalho que deixou a desejar no Flamengo. E aí, enfim, ele foi mandado do Flamengo e está sem comandar nenhum clube até agora. E aí você pode perguntar para mim, qual que é o técnico que pode assumir o Santos caso a diretoria decida mandar o Pedro Caixinha embora? E na minha opinião, já que deixou o Caixinha essas 3 semanas após a eliminação do Paulista até o primeiro jogo do Brasileiro, então tem que dar tempo para o Caixinha trabalhar. Então a diretoria do Santos ela precisa ter convicção. A diretoria do Santos ela precisa ter um rumo, ela precisa ter um norte e seguir esse rumo e seguir esse norte. Mas caso o Pedro Caixinha perca do Bahia, caso o Pedro Caixinha perca do Fluminense, o Santos não ganha do Bahia, o Santos não ganha do Fluminense. Eu falei no vídeo anterior aqui do canal de que eu preferi o Dorival Júnior. Pelo Dorival Júnior conhecer o Santos, conhecer a torcida, conhecer a cidade, já está habituado com todo que o Santos pretende, com tudo que é o time do Santos, com tudo que é o clube do Santos, com toda aquela atmosfera que tem em Santos. Então, eu falei que para mim o técnico que eu achava o mais correto caso o Caixinha saísse era o Dorival Júnior. Mas pensando melhor, fazendo uma reflexão muito por conta daquilo que foi apresentado pelo Vasco, principalmente pelos erros defensivos do Santos, e não apenas contra o Vasco, mas durante todo o Campeonato Paulista, eu estive pensando melhor, eu acho que o Tite é uma boa opção para o Santos, caso o Pedro Caixinha seja mandado embora. E aí a diretoria do Santos se vê em uma sinuca de bico. O que a gente faz? Qual que é o próximo passo? Como nós devemos proceder diante de tal situação? Porque a informação que chega para nós é de que o Pedro Caixinha ele dispõe de muita credibilidade com a parte profissional da diretoria do Santos. Por que eu digo isso? Porque o Caixinha ele dispõe de muita credibilidade com o CEO do Santos, o Pedro Martins, que foi quem trouxe o Pedro Caixinha, e com o departamento de futebol, com o scout de futebol do Santos. Todo esse departamento, eles veem uma melhora no time do Santos. Eles defendem que o trabalho ele precisa continuar para dar frutos lá na frente. A parte não profissional da diretoria do Santos, que envolve o Marcelo Teixeira, envolve outras pessoas que estão ali do lado do Marcelo Teixeira, envolve aquelas pessoas que encontram no Santos uma mamata, que encontram no Santos uma teta para mamar. Essas pessoas acham que o Pedro Caixinha tem que ser mandado embora. Então, assim, a diretoria do Santos se vê numa sinuca de bico, por quê? Muitas pessoas dizem que o Santos ele deve esperar até o Super Mundial que vai acontecer no mês de junho. E nós temos 12 jogos até o Super Mundial. Então o que essas pessoas dizem? Olha, espera o Super Mundial, espera esses 12 jogos até o Super Mundial. Se até lá a coisa não acontecer, manda o Pedro Caixinha embora. Só que aí vem um outro ponto super importante. Até o Super Mundial tem 36 pontos em disputa. O Guardiola, que é um super especialista em campeonatos de pontos corridos, ele falou o seguinte, que um campeonato de pontos corridos, ele se ganha nas 10 primeiras rodadas. Então, até o Super Mundial vão ter passado 12 rodadas. Quem sabe esses 36 pontos vão fazer diferença para o Santos lá na frente. Vão fazer diferença para as pretensões do Santos lá na frente. A não ser que o Santos vá mal essas 12 rodadas,
lá na frente, quando começar o Super Mundial, o Santos mande o Pedro Caixinha embora, traga outro técnico, e esse técnico mude o Santos da água pro vinho. O Santos começa a jogar um futebol do Ajax, do Cruyff, do Barcelona, do Guardiola. Aí ok, beleza. Mas é uma sinuca de bico que a diretoria do Santos encontra. Porque ou manda o cara embora agora e não desperdiça essas 12 rodadas, ou espera essas 12 rodadas, acaba perdendo pontos preciosos e mande o técnico embora tarde demais. Então, querendo ou não, a gente precisa tocar nesse ponto porque a diretoria do Santos se encontra numa sinuca de bico. O que eu faria? Eu manteria o Pedro Caixinha. Durante essas 12 rodadas. Porque, querendo ou não, no jogo contra o Vasco, nós vimos alguns pontos de evolução no time do Santos. Isso é inegável. Eu acho que o grande problema do Santos e do Pedro Caixinha são as escolhas de postura. Porque o Santos, quando faz 1-0 contra o Vasco, o Santos estava jogando muito bem, pressionando o Vasco, trocando passes, sendo um time agudo, que é a proposta do Pedro Caixinha para esse time do Santos. E depois que o Santos faz 1-0, o Santos senta em cima do resultado. O Santos não ataca o Vasco, o Santos defende mal, o Santos não contra-ataca. Depois que toma 1-1, até cria alguma coisa em algumas situações de contra-ataque. Mas é muito pouco para o que o Santos investiu e para os jogadores que o Santos contratou, né? Então, qual que seria, e aqui a gente quer tratar sobre qual seria a melhor opção caso o Santos mandasse o Pedro Caixinha embora. Na minha opinião, seria o Tite. Eu sei que no vídeo anterior eu falei que seria o Dorival Júnior, mas a minha opinião seria o Tite. Muito por conta do trabalho que o Tite tem na parte defensiva, e um time que quer brigar lá em cima, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, ele precisa ter uma boa defesa, ele precisa se defender bem, e o Santos não se defende bem, e não é de agora, tá? É desde o Campeonato Paulista o Santos não se defende bem. E querendo ou não, o Tite quando chegasse no Santos, e aí é a minha opinião, tá? O Tite quando chegasse no Santos, quando ele entrasse no Santos de fato, quando ele entrasse no CT Pelé, quando ele sentisse o clima da cidade, o clima da vila, ele iria entender que, poxa, eu estou num clube que tem raízes ofensivas. Um clube que preza pela ofensividade. Vou trabalhar a parte defensiva desse time, porque é o meu forte, mas eu vou precisar trabalhar também a parte ofensiva. Então, quem sabe se o Tite ele chegasse no time do Santos, ele pudesse ter noção do que é, de fato, ter um time ofensivo. Porque quando ele chega no Flamengo, muitas pessoas achavam que o time do Flamengo seria um time extremamente ofensivo e não foi. Algo que está enraizado no Flamengo, ser um clube ofensivo, ser um time ofensivo. Não foi. O Tite pagou para ver e pagou um preço muito caro, foi mandado embora, apesar de alguns bons resultados. Então, quem sabe se, quando ele chegasse no Santos, ele fosse ter uma postura mais ofensiva. Prezasse pela parte defensiva, mas fosse ter uma postura ofensiva também. E querendo ou não, o Tite ele é um grande técnico. E aqui nós temos que tomar cuidado, porque a última impressão de algo ou de alguém é a que fica. E a última impressão que o Tite deixou no Flamengo, de fato, foi uma impressão muito ruim. Mas nós não podemos descartar o que o Tite fez antes do Flamengo, que foram grandes trabalhos. Aí vocês podem falar assim, mas foi lá em 2022, 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15, enfim. Mas quem sabe o Tite possa fazer um grande trabalho no Santos. E aqui nós estamos trabalhando com a hipótese do Pedro Caixinha ser mandado embora. Se caso dê uma louca no Marcelo Teixeira, ele mande o Pedro Caixinha embora depois do jogo contra o Bahia, na minha opinião, o técnico que conseguiria arrumar esse time do Santos, ajeitar esse time do Santos e colocar o time do Santos para praticar um bom futebol, um futebol que você preza a parte ofensiva, mas que você também consiga se defender bem, é o Tite. O técnico que, na minha opinião, conseguiria fazer isso é o Tite. Enfim, a gente precisa aguardar esses próximos jogos do Santos, a ver como o Santos vai se sair contra o Bahia, a ver como o Santos vai se sair contra o Fluminense. É importante frisar que contra o Bahia nós temos a volta do Soteldo, contra o Fluminense nós temos a volta do Neymar. Então nós precisamos ver como o time do Santos vai sair. Se nesses dois jogos o Santos for bem,
ganhar os jogos e o Santos jogar bem, o Caixinha vai ganhar uma sobrevida gigantesca. O Caixinha com certeza vai ganhar moral com a diretoria, vai ganhar moral com a torcida, porque a grande frustração do torcedor santista depois dessa primeira rodada foi ver que o Santos tem mais time, tem mais futebol que o Vasco. Só que o Santos não conseguiu extrair o máximo do que esse time pode fazer. O Pedro Caixinha não conseguiu extrair o máximo desses atletas para o Santos jogar aquilo de fato que o Santos pode jogar. Então essa foi a grande frustração do torcedor santista na primeira rodada contra o Vasco. E é isso que está deixando o Pedro Caixinha pressionado para esse jogo contra o Bahia. A ver como o Santos vai jogar contra o Bahia. O Santos tem a obrigação de ganhar do Bahia. Eu acho que o Santos tem a obrigação de jogar melhor que o Bahia. O Bahia está vindo de um confronto muito duro contra o Inter. Pela Copa Libertadores na última quinta-feira, um jogo que o Bahia empatou. O Bahia vem sem o Everton Ribeiro, que é a grande mente pensante desse time do Bahia. Óbvio, nós não podemos dar o Bahia como carta fora do baralho. O Bahia tem um grande time, tem um grande treinador e tem grandes jogadores. Mas o Santos teve uma semana para trabalhar. O Santos teve uma semana para trabalhar. O Caixinha ele teve uma semana para corrigir os erros que aconteceram contra o Vasco e tentar praticar tentar praticar um grande futebol nesse próximo jogo contra o Bahia. A ver como o Santos vai se portar, a ver como o Caixinha vai colocar esse time do Santos para jogar. Mas caso o Caixinha seja demitido, na minha opinião, o técnico para o Santos ir atrás, para o Santos contratar, para o Santos, enfim, tentar jogar um futebol diferente, tentar ter uma nova cara, é o Adenor Bach, é o Tite. Lembrando que o Tite tem uma moral só com o Neymar, né? Que é o principal jogador do Santos. O Neymar já deu entrevistas aí, dizendo que o Tite foi o melhor jogador, foi o melhor treinador com que ele trabalhou na carreira dele. Enfim, vamos aguardar esse desenrolar dos próximos dias do Santos, dos próximos jogos do Santos. Fechou? Queria pedir para vocês novamente se inscreverem no canal, deixar o seu like, ativarem o sininho e seguir a nossa página no Instagram, @camisa3oficial. Vai ajudar a gente demais a fazer o canal crescer, a fazer o canal chegar em outras pessoas. Fechou? Tamo junto. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo.